Bom, hoje eu ia comentar sobre o Shabat, como eu já havia falado no vídeo passado, mas como eu sou um vaso na mão do oleiro, é o oleiro quem diz para que aquele fim, aquele vaso vai servir. Bom, hoje vamos começar falando sobre uma doutrina que nasceu a partir do segundo século depois de Cristo, por volta de 144 anos depois de Cristo, que é a doutrina de Marcião, o marcionismo. Essa doutrina consiste em alguns aspectos, alguns pontos muito fortes. Primeiro, descartar completamente o Antigo Testamento. Eles invalidam o Antigo Testamento, eles não creem no Antigo Testamento. Segundo, eles tiram partes dos textos e cartas dos livros do Novo Testamento, como Tiago, Lucas e Atos dos Apóstolos. E essa seleção que Marcião fez, ele criou o seu próprio cânon, ou seja, a sua própria doutrina. Ele carregou essa nova doutrina de heresias, de engodos, de mentiras, de distorções da palavra, criou um novo Deus, que ele acredita ter sido revelado pelo seu filho, que eu não vou comparar e não vou fazer aqui a igualdade, porque não é. Eles criaram um novo Messias e criaram um novo Deus. Eles não creem em parte do que está escrito no Novo Testamento, como não creem em absolutamente nada do que está escrito no Antigo Testamento. Mas usam ambos os dois testamentos para justificarem as suas sandices. Para início, eu fui colocado dentro de um grupo que eu achava que era um grupo para falar sobre a palavra do Eterno, para que você pudesse reter conhecimento, ter conhecimento, doar conhecimento um pouco, muitas das vezes, do que a gente conhece, né? E aprender mais sobre a palavra. Mas, para minha surpresa, era um grupo especificamente de cristãos, presta atenção, de evangélicos, de judeus ortodoxos, judeus messiânicos, ateus, e um grupo muito pequeno, muito seleto, de 10, 15, mais ou menos 20 pessoas, se eu acho que chega a isso, que são dessa doutrina de Marcião, que eu fiquei impressionado depois que eu comecei a ler, a ouvir os áudios e os textos que eles copiavam e colavam para tentarem criar narrativas, na verdade, que tentavam justificar aquela linha de raciocínio completamente fora da realidade. Marcionismo vem de um nome peculiar de um ex-católico adepto da igreja antiga de Roma, que se chamava Marcião de Sinop, que viveu no período do segundo século, mais ou menos 144 anos depois de Cristo, como eu falei no início. Bom, essa doutrina praticamente consiste, como já falei lá no início, eles descartam completamente o Antigo Testamento, invalidam o Deus de Israel, comparam o Deus de Israel ao diabo. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles comparam o Deus de Israel. Comparam não. Eles acreditam que o Deus de Israel é o diabo. É um Deus inferior ao Deus suposto, Pai Celestial Supremo, que foi revelado por Yeshua. Mas não foi o Pai que revelou Yeshua ao mundo? Na concepção marcionista, era o contrário. Foi Yeshua que revelou o Pai. Ou seja, como eles não creem em parte do que está escrito e acreditam que o que está escrito foi deturpado por Roma, foi mudado por Roma, lá nos concílios de Nicéia, como já expliquei em outros vídeos aqui anteriormente, e realmente houve algumas modificações, algumas nuances, mudando para tentar adequar a língua grega, depois a língua do latim, depois do latim para das línguas do mundo que nós conhecemos hoje. Então, enfim, houve uma certa adaptação que gera um certo erro dentro do conhecimento real, porque as nuances das palavras em hebraico não são muitas das vezes iguais às, vou dizer agora, da nossa cultura aqui no Brasil, o português. Então eles adaptam e pegam uma palavra aproximada e colocam junto, trocando aquela palavra hebraica na tradução por essa palavra que mais ou menos tem o mesmo sentido. Mas acontece que existem dentro de um contexto de uma frase que não tem o sentido que realmente tem quando é dentro do hebraico. Mas você vai dizer assim, mas os textos que são originários do Novo Testamento são do grego. Em partes sim, em partes não. Como já expliquei nos vídeos anteriores, existem os pergaminhos originais, né, que foram escritos a priori em hebraico,
né? E algumas coisas podem também terem sido escritas em aramaico. E algumas cartas de Paulo, né? De Mateus e outros que foram se sucedendo após, como não tinham instrução, não eram letrados, né? Não sabiam, muitos deles, Pedro principalmente, não sabia, acredito que escrever, então precisavam de escribas, de pessoas que pudessem escrever o que eles narravam. E muitas das vezes já era escrito em alguns já direto no idioma grego, quando esses estavam nas respectivas cidades a qual não se falava o hebraico. Então eles já faziam direto os textos para o grego. Mas dentro das sinagogas judaicas, messiânicas, o que era ensinado era o hebraico e muitas das vezes também o aramaico. Continuando então, o que eles fizeram? Além de tirar de cena o Deus de Israel, eliminando completamente o Antigo Testamento, invalidam os profetas, invalidam todas as profecias, invalidam todo o contexto do Antigo Testamento. Já que eles não validam o Antigo Testamento, o que acontece com o Novo Testamento? Tudo que se diz respeito ao Antigo, falado pelo próprio Yeshua e depois replicado pelos discípulos, eles tiram também da jogada. Ou seja, para eles, esses textos não atestam a sua doutrina, né? A sua sandice, que eu chamo de sandice, porque é loucura. Como é que você usurpa a palavra de um povo, usurpa a história de um povo e cria uma nova narrativa em cima daqueles textos, daquelas histórias? Isso, para mim, é crime. Com esse resumo básico, a gente percebe que estamos lidando com servos do maligno e não servos do tal mestre e Pai Celestial que eles dizem. Eles correm contra o tempo para tentarem validar essas narrativas perversas que destroem, que distorcem, que anulam a verdade com fatos, com arqueologia, com história de décadas e séculos e milênios. Então vamos à visão de Marcião, que ele fala a respeito do Deus de Israel e do seu segundo Deus, que na visão deles é inferior ao Deus que eles criaram. Ou seja, o Deus de Israel é inferior ao Deus, segundo eles, revelado por Yeshua como Pai Celestial. Javé, como é chamado pelos seguidores de Marcião, é uma divindade inferior que é justa, porém cruel. Uma incoerência muito forte aí. Justo e cruel. Como que alguém pode ser justo e também cruel ao mesmo tempo? Essa divindade, suposta divindade inferior ao Deus que eles acreditam ser o superior, o tal do Pai Celestial, criou o mundo inferior. Ou seja, criou esse mundo aqui, o mundo material. Aí esse mundo foi criado por esse Deus inferior, e esse Deus inferior se rebelou contra o Deus superior, criando assim a imagem que nós conhecemos como diabo. Mas o Deus deles é o Deus de amor, é o Deus que é justo, é o Deus que é complacente, compreensivo, que não gosta de guerras, que não incita a matar ninguém, que não incita você a fazer absolutamente nada. Ele é tão imparcial, tão passivo, tão apático, que não existe. Ele não é real. Agora vamos às incongruências dessa doutrina perturbada, deturpada, agressiva, chamada marcionismo. Como um Deus pode ser justo e cruel ao mesmo tempo? Como já falei agora há pouco. Ou você é justo, né, e traz justiça ao homem, dando a correção para erguê-lo, ou você é cruel, ao ponto de causar injustiça. Mas você pode também ser justo e colocar o juízo, ou seja, um ponto final. Isso também é justiça, mas não é crueldade, porque há um julgamento. Na questão de Marcião, o Deus suposto, né, na questão dele, suposto Deus de Israel, que é o diabo, é um Deus justo e cruel, que eu, na minha concepção, não cabe. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então vamos entender esse contexto. Quando o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, deu o juízo para o homem, o que ele fez? Ele poupou o homem, o preservou a vida, porque ele havia dito: se de todo o fruto da árvore do meio do jardim podereis comer, mas a que se encontra no meio do jardim, o dia que dela tocares e comeres, certamente morrerás. Então, essa verbalização que o Eterno fez com o homem, deu a ele o direito de escolher se ele continuasse servindo e amando o Eterno, obedecendo, ou se ele em algum momento iria decidir
o oposto. Porém, quando houve a desobediência do homem, ocasionando o pecado, o Eterno fez o quê? Fez juízo, expulsando-os do paraíso. Porém, também usou da sua graça, do seu amor, preservando-lhes a vida. Por quê? Ele disse que no dia que deles comessem, eles morreriam. A morte poderia ser também espiritual, né? Mas também a morte carnal. E pelo Eterno ter poupado a vida de Adão e de Eva, de Adão e de Havá, o que ele fez? Ele criou uma dívida. E é essa dívida que, depois de quase 4.000 anos, ela foi paga pelo seu próprio filho, Yeshua, o Messias. E valida a sua palavra, que não pode voltar atrás. Ou seja, o Eterno, ele teve que pagar o preço, né? E o preço foi com o seu próprio filho, o seu amado primogênito, que muitos podem ver isso como uma coisa ruim, perversa. Porém, para que ele não destruísse a sua própria criação, já que ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas eu vou usar aqui a palavra onisciência, ou seja, ele sabe tudo antes de acontecer. Ele sabe o passado, ele sabe o presente e ele sabe o futuro. Mesmo tendo toda essa onisciência, ele prefere se colocar como um de nós para que nós possamos surpreendê-lo, porque foi isso que ele esperou de Adão e de Havá. Mesmo sabendo que eles já haviam cometido o pecado, ele se fez como nós, esperando que eles dissessem a verdade. Não já chegando acusando, que já poderia chegar acusando, olha, eu vi o que vocês fizeram isso, 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 isso. Mas não, ele preferiu esperar, saber qual seria a reação e aquela reação pudesse surpreendê-lo. Tipo, eu sei que eles iriam fazer isso, mas eles, pela vontade do arbítrio que eles têm, eles decidiram não fazer. Mas ele também já sabia. Ou seja, já sabia de todas as possibilidades. Mas mesmo assim, ele prefere se colocar na mesma condição do homem. Então nós vemos aqui a justiça e a graça juntas, criando então assim uma dívida do Eterno, para o Eterno, que foi a desobediência do homem e da mulher. Ou seja, ele, por não cumprir o que ele havia falado dentro da palavra dele, que eles poderiam morrer, ou melhor, que eles poderiam não, que eles iriam morrer caso tocassem o começo do fruto da árvore, então ele assumiu para si essa dívida. Bom, para que eu não possa matá-los, eu vou precisar ter que sacrificar algo, né, para poder pagar essa dívida. E a partir daí foi que começou a se criar a expiação pelo pecado. Ou seja, você tem que matar um animal para que o seu pecado vá para dentro daquele animal e aí o seu pecado seja perdoado. Daí a ligação que nós fazemos sempre como Yeshua, o Cordeiro Perfeito, que assumiu todos os pecados da humanidade. Que é a grande diferença desse outro Deus, criado por Marcião de Sinop, que é um Deus apático, é um Deus fraco, é um Deus passivo, é um Deus permissível, ou seja, ele compactua com o pecado, ou seja, você não vai ser condenado porque você pecou, porque você mentiu, porque você roubou, porque você adulterou, porque você cometeu outros crimes ou outras ações contrárias à palavra dele. Não, não vai. Segundo esse Deus de Marcião, ele é um Deus benevolente, é um Deus, como eu falo, que não existe, porque um Deus desse não é justo, né? As pessoas permanecem na vontade do Eterno, enquanto outras se largam no caminho. E o que acontece? Sem perdão, que aí a pessoa pode fazer alusão ao filho pródigo. Diferente, o filho pródigo se arrependeu. Ele não voltou com os mesmos sentimentos de quando ele saiu. Pelo contrário, ele voltou tendo aquele sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, um sentimento de arrependimento por tudo que ele havia feito, de não ter tido o amor do pai, de não ter tido o amor da família dele, o qual ampararia ele em qualquer situação de problema ou de escassez que ele tivesse. Por isso ele se arrependeu, porque ele viu que ele havia tomado uma decisão errada. Aí sim, o pai o acolheu, porque o pai disse o quê? O meu filho estava morto e ressurgiu, ressuscitou. Essa é a síntese dessa parábola. Já esse Deus de Marcião, por ser complacente, compassivo, né, ser permissivo, o que acontece? Ele olha todo o caos criado por esse suposto mini-deus, né, inferior a ele, e entrega deliberadamente à humanidade sem causa nenhuma, vamos dizer essa passagem, é uma questão de um Deus e não do homem, ou seja, o homem não pecou, o homem não teve consequência nenhuma, e simplesmente por uma vaidade de um ser abaixo do tal suposto Pai Celestial, causa todo esse caos na humanidade.
fazendo com que o ser humano seja penalizado, seja destruído, seja incriminado por simplesmente uma pura vaidade. Nada disso faz sentido. E aí, para completar o estrago, Marcião de Sinop afasta o verdadeiro Messias com vários argumentos que não há embasamento nenhum, não há escritura nenhuma. Tudo veio da mente de Marcião. Que Yeshua não nasceu de uma virgem, que ele apareceu do nada. Que Yeshua não foi para o deserto ser tentado, quem foi João Batista, que incorporou e foi lá ser tentado. Que Yeshua não morreu na cruz, Yeshua foi erguido ao céu somente, ele não morreu pelos nossos pecados. E que naquela cruz quem morreu foi Moshe, porque segundo a visão deles, torpe e torta, naquela transfiguração em que aparece Moshe e Elias, eles se incorporaram em Yeshua. Olha que coisa perversa e diabólica. E aí, naquele momento, não foi Yeshua morrendo na cruz, foi Moshe, porque ele gritou Elias, Elias. É complicado, mas é a pura verdade. É a pura clareza do engodo, do ceticismo, da fraqueza de embasamento para se argumentar com qualquer tipo de fatos uma doutrina tão perversa, tão diabólica e tão sem embasamento histórico nenhum. E como ele descarta o Taná, né, que chamam de Antigo Testamento, ele descarta qualquer profecia de qualquer profeta que viesse falando a respeito de Yeshua. E segundo a doutrina de Marcião, não foi o pai que revelou Yeshua, foi Yeshua que revelou o pai, porque o verdadeiro pai foi revelado por Yeshua e não o pai do Taná, do Antigo Testamento. Olha que não dá nem para você querer raciocinar algo tão tenebroso, com tanta falta de dados, de fatos que embasem essa doutrina desconexa. E como eles já não aceitam o Antigo Testamento, nem os profetas, nem nada disso, todos aqueles profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, Neemias, Malaquias, nenhum deles profetizaram a vinda do verdadeiro Yeshua, segundo a cabeça deles, entendeu? O Yeshua apareceu do nada. Não há provas nenhuma do Antigo Testamento, segundo eles, e não há registro, segundo essa doutrina de Marcião. Yeshua simplesmente apareceu do nada. Eles pegam os textos do Antigo Testamento, deturparam, tiraram do contexto, criaram novas narrativas completamente cheias de heresias e conseguiram criar uma nova história. Entenderam? Conseguiram criar uma nova história. E com isso, eles foram destruindo, foram modificando, foram modificando outro tipo de doutrina para fazer valer essa forma torta, essa forma sem nexo dessa doutrina marcionista. Então, o que Marcião fez? Depois de todas essas sandices de rejeitarem o Antigo Testamento, ele folheou, né, os escritos, já transliterado, né, já feito a tradução para o grego, pegou alguns livros, tipo Lucas, Tiago, ele descartou, mas Efésios, as cartas, né, dos Atos dos Apóstolos, né, algumas cartas de Paulo ele acolheu, e o restante todo ele aboliu. Apocalipse, João, Hebreus, tudo isso foi, Mateus, tudo isso foi sendo destroçado. Ele não aceita. E o que ele pegou para ele reescreveu. Ele tirou toda aquela roupagem verdadeira e criou uma nova roupa em cima. Isso criando um novo cânon para ele, ou seja, uma nova doutrina. E isso veio de século a século, passando por uma roupagem diferente, uma outra roupagem, até chegar nos dias de hoje. E continua a coisa se renovando. Quando eles percebem que o que eles pregam não tem mais resultado, ou o resultado é muito pequeno, é muito ínfimo, o que eles fazem? Eles começam a mudar de tática. Qual é a tática agora? É se parecer com o cristianismo. Tem que parecer com o cristianismo. Você tem que se parecer cristão, porque isso você vai atrair cristãos para você, e você consegue convencer esses cristãos, que muitas das vezes são fracos, estão abalados emocionalmente, né, por problemas, por provações, e aí você começa e consegue mudar a linha de raciocínio e colocando dúvida, porque é isso que o inimigo faz, é isso que o Satã faz. Ele coloca dúvida. Quando ele coloca dúvida, o que aconteceu com Adão e Havá, né? Ele colocou a dúvida em Havá. Será? Olha, você não vai morrer. É certo que você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Aquilo gerou uma dúvida. Pô, será que realmente é isso? Pô, vou ver, vou pagar para ver então. E ela foi lá e
tomou do fruto. É a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio, não muda. Por quê? Porque o ser humano, quando ele está frágil, quando ele está fraco, quando ele está debilitado, não só fisicamente, mas espiritualmente e mentalmente, o que ele faz? Ele se entrega a palavras de conforto, a palavras de amor, a palavras de exaltação, fazendo com que a pessoa comece a se sentir melhor. Quando bota dúvida, você questiona. E aí, no questionamento, quando eles entregam todos esses textos deturpados, mudados, você começa a ficar perdido. E aí você fica aquela sensação assim, bom, de repente é por isso que eu estou passando por essa situação, porque eu estou seguindo o Deus errado, eu estou buscando o Deus errado, eu estou na doutrina errada, então eu tenho que mudar. E aí é onde eles conseguem ganhar aquela alma para o inferno. Essa doutrina, ela destrói as leis, instala a permissividade, aonde não há condenação, não há regras, que é aquilo tudo que eu venho falando desde lá do início. Não se sustenta. E é a mesma doutrina de Hassatã, aonde não há leis, aonde não há regras, aonde não há disciplina, o caos se instala e não pode subsistir. A igreja cristã primitiva, ao perceber essa doutrina perversa, o que eles fizeram? Eles taxaram Marcião de Sinop como herege e fizeram uma falsa doutrina como heresia, e acabando por excomungar Marcião, ou seja, afastá-lo do meio cristão. Isso tudo da igreja primitiva, não é a igreja de Roma, é a igreja primitiva. Então abra os teus olhos, se mantenha firme, se mantenha inabalável. Se estás passando por algum problema, por alguma provação, por alguma dificuldade, seja ela financeira, familiar, espiritual, mental, física, se mantenha firme. Ore, busque, jejue. Se não puder jejuar, ore. Não se entregue a doutrinas vãs, não se entregue ao desespero, não se entregue à desesperança. Pelo contrário, o amor verdadeiro de Yeshua, que é do próprio Pai, esse amor é que nos sustenta. Se liberte, siga na verdadeira luz, que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.